Fala Hiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Como Cuidar de um Idoso Teimoso. Se eu não me engano, esse aqui já é o episódio 15. Muito prazer, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico especialista em saúde do idoso e longevidade. E nesse canal eu ajudo pessoas a manterem sua juventude pelo maior tempo possível, não importando sua idade agora. Você pode ser mais jovem, você pode ser uma pessoa de meia idade ou pessoa mais velha, não importa. As informações que eu estou colocando aqui vão te ajudar a serem jovens pelo maior tempo possível, e não porque eu, Dr. Hiroki, estou dizendo, mas porque as pessoas mais longevas do mundo me explicaram, me ensinaram como fazer isso, e aí eu estou te repassando. E se por acaso você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, agora é a hora de você dar o like, porque as pessoas que agem vivem mais. Bora pro vídeo. Esse nosso episódio, ele é um perguntas e respostas. Na verdade, é uma pergunta para uma grande resposta. Que foi o seguinte, ó, a Damares Parente fez um comentário numa enquete que eu coloquei lá. Meu idoso é teimoso, por quê? E aí a resposta da Damares Parente foi querer ser certo em tudo, por ser mais velho. E houve também um outro comentário dessa pessoa incrível, chamada Michele Prudêncio Shinkai. Você sabe quem é essa pessoa? Coloca aí nos comentários. E o comentário dela foi assim, ter sempre razão. Então eu coloco comentários e dúvidas e perguntas semelhantes na nossa sessão de perguntas e respostas. Então nosso episódio de hoje é como lidar com o idoso que quer ter razão. O primeiro de tudo é saber o que significa ter razão. E aí, mais uma vez, eu acabo recorrendo aos dicionários para entender um pouco melhor sobre o significado das palavras. E aí, uma das explicações é a seguinte: a palavra razão é usada em muitos sentidos, pode significar habilidade para fazermos uma avaliação da maneira correta, em que prevalece o bom senso e a prudência, em que nos sentimos seguros de algo ou que sabemos com certeza alguma coisa. E aí o dicionário coloca esse exemplo, eu estou com a razão, ou ele não tem razão. Uma outra explicação é que a palavra razão é usada também como se fosse algo que se pode ter ou perder. Olha só que curioso. Por exemplo, ele perdeu a razão ou ele recuperou a razão. Esse conceito é interessante porque vai fazer muito sentido nas coisas que eu vou te explicar daqui para frente. E a pergunta inicial que eu vou colocar é assim: querer estar certo é certo? Olha só que profunda essa pergunta. Então, ter razão geralmente é atribuído a um conceito de estar certo ou errado. Ou seja, normalmente quando você diz que alguém tem razão, é querendo dizer que essa pessoa está certa, e vice-versa. Quando alguém diz que não tem razão, é como se quisesse dizer que ela está errada. Só que no final das contas, esse conceito de certo ou errado, ele é um conceito criado pelo homem. Quer ver um exemplo? Se você observar o número 6, dependendo da posição, do lugar em que você olha o número 6, ele pode se transformar no número 9. Então, se uma pessoa estiver do outro lado dizendo, não, isso é um 6, e você está dizendo, quem disse que é um 6? Isso é um 9. Os dois, em tese, têm razão. Os dois, teoricamente, estão certos. Então, se os dois estão certos, os dois têm razão, apesar de observarem elementos diferentes. Então, esse é um primeiro ponto. A razão ou a certeza, ela está muito relacionada ao ponto de vista de cada pessoa. E naturalmente isso varia conforme o que nós chamamos de repertório experiencial de cada pessoa. Se observarmos um pouco mais a fundo, no final das contas, o que existe então é causa e consequência. Ou seja, ao invés de dizer que alguém tem razão ou outro não tem razão, ou dizer que alguém está certo ou outro está errado, é mais sensato dizer que existe então uma causa e uma consequência. Se eu afirmo algo e tem uma certa consequência, pode ser que eu diga que esteja certo ou errado. Então, como é difícil banir um conceito de certo ou errado no nosso cotidiano, o que eu posso dizer é que, na melhor das hipóteses, o certo e errado é um conceito do futuro e não do presente. Eu não posso afirmar que no presente
eu estou certo ou errado, porque, como eu já disse, é mais sensato você atribuir o conceito de causa ou consequência. Portanto, se eu digo que algo é certo agora, mas no futuro esta consequência ruim não veio, a pergunta que fica é: será que foi certo ou será que foi errado? Será que ele tinha razão ou será que ele não tinha razão? Então, se de repente eu começo a pensar dessa forma, como um conceito do futuro, talvez eu não fique tão ansioso ou zangado com essa necessidade de querer ter razão ou de querer estar certo. Eu vou trazer aqui para você também outros conceitos de autores que falam sobre o tema. E um deles é do Eckhart Tolle, que escreveu o livro O Poder do Agora. Inclusive eu li esse livro e eu peguei ali o trecho que fala um pouco sobre essa necessidade do ser humano de ter razão. E como é que ele explica? E aí eu vou fazer essa leitura para você agora. A necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Só que veja, a morte não é a morte física não. O que ele quer dizer é que a morte do ego. E o que seria o ego? O ego seria a consciência. É como se fosse o eu de cada pessoa. É a característica da personalidade de cada indivíduo. Isso é o chamado ego. Então, no final das contas, quando ele admite que pode estar errado, ou quando ele, teoricamente, perde a razão, é como se ele estivesse morrendo. É como se o ego dele estivesse falecendo. E se você já assistiu até agora, até aqui, tá fazendo sentido? Será que eu estou aprofundando e deixando as coisas muito complexas? Caso você esteja gostando desse vídeo e está acompanhando até agora, é a hora de você se inscrever. Porque quando você se inscreve, o YouTube ajuda a propagar esse vídeo mais rapidamente para você e você não vai ser aquela pessoa que vai assistir meu vídeo um mês depois, né? Você vai assistir ele quentinho, igual, sabe, pão que sai da padaria? Você vai assistir ele assim que eu fizer o lançamento lá no canal. Mas voltando para o nosso tema, pegando um outro autor chamado Robert Burton, que escreveu um outro livro que fala sobre essa necessidade de ter certeza, o que é que ele explica? Que certeza não é fruto da razão. Olha só que curioso. Portanto, quando o idoso ele diz assim, não, mas eu quero assim, não, mas é assim, assado. Você pensa assim, poxa, será que ele me responde isso racionalmente? Será que é fruto de um pensamento lógico? Mas Robert Burton diz que não. Diz que na realidade essa certeza ela é mais uma sensação que vem de áreas primitivas do cérebro e não necessariamente de zonas corticais, por exemplo, que são muito atribuídos à parte lógica e que dá essa sensação para você que é cuidador. Né? Você acredita que ele afirma com muita certeza algo como se fosse fruto de um cálculo mental racional, mas ao que tudo indica para esse autor, não é. É apenas uma sensação, é como se fosse assim, um instinto de afirmar certas coisas. Então, essa é uma outra explicação. Uma outra explicação que vem agora da neurociência é assim, ó, fazer funcionar a metaconsciência. O que seria a metaconsciência? É mais ou menos assim, ó. Quando você está discutindo com o seu idoso lá, por exemplo, papai, tá na hora de ir para o médico, tá na hora de ir lá para o Dr. Hiroki, porque já tem aí 3 meses, já tem 6 meses, ele pediu para voltar com 6 meses. Ah, minha filha, eu não quero ir não, eu tô bem, não tô sentindo nada, não quero ir não. Mas papai, ele não explicou que é importante ir justamente porque o senhor não está sentindo nada, que é para cuidar da sua saúde e não da doença? Então veja, a metaconsciência seria ele pensar assim, realmente faz sentido, você tem razão, minha filha. Então vamos lá, vamos marcar essa consulta. Isso seria essa metaconsciência. Só que isso requer muito gasto de energia cerebral, que é exatamente tudo que o cérebro não quer. O cérebro não quer gastar energia. E isso explica porque mais de 40% das nossas ações diárias, elas são resultado de hábitos. Elas são rotinas executadas sem a tua consciência ou usando minimamente a tua consciência. Entende? Portanto, pensar ou repensar o seu posicionamento acerca de um certo conceito prévio que ele já tem dá muito trabalho. Então é mais fácil o quê? Manter o seu posicionamento atual, que facilita a economia do gasto energético cerebral. Isso também é uma explicação. Portanto, ter
razão também pode ser apenas uma forma de economizar energia. Olha só que curioso, você já tinha parado para pensar nisso? Aliás, o seu idoso quer ter razão com o quê? Me ajuda aí, se você escrever nos comentários, isso com certeza vai fazer com que eu elabore mais vídeos para te ajudar a lidar com o seu idoso teimoso. Coloca aí nos comentários. O seu idoso quer ter razão em quê? E agora, para encerrar esse nosso vídeo de hoje, eu vou te explicar como lidar com o idoso que quer estar sempre certo. Isso é muito interessante, né? Fala sério, você quer saber? É isso, né? Você esperou até agora para eu te explicar como lidar com o idoso que quer ter razão ou que quer estar sempre certo. Então, primeira coisa é assim, ó. Você que é o cuidador precisa entender que não existe certo ou errado, e sim causa e efeito. Portanto, o fato de ele não realizar uma ação que você considera certo ou errado, ele só se manifestará no futuro. Portanto, naquele momento não é possível assumir ou admitir que uma determinada coisa é certa ou errada. Então, como é que você vai fazer? Ao invés de dizer que o outro está errado, porque lembra, essa necessidade de ter razão é um instinto de você não morrer, de não matar o ego. Portanto, como é que eu posso fazer para não ferir o ego do seu idoso, da outra pessoa? É mostrar uma possível consequência da ação que ele ou está fazendo ou está deixando de fazer. E quando você mostra uma possível consequência no futuro, isso não fere o ego daquela pessoa, porque você não está indo diretamente contra a pessoa, e sim colocando uma possibilidade no futuro. E não sei se você já viu em um vídeo que eu fiz lá atrás, a área do cérebro que reage ao seu eu do futuro é diferente da área do cérebro que reage ao seu eu do presente. Portanto, quando ele pensa nele mesmo no futuro, ele encara como se fosse outra pessoa. Portanto, quando você mostra uma consequência para esse idoso do futuro, ele entende que é como se fosse com outra pessoa, portanto, não há um ataque ao ego daquela pessoa idosa. Outra coisa, usar perguntas, ela reduz mais ainda a necessidade de defesa. Eu já expliquei, se você mostra uma possível consequência no futuro, isso já reduz essa necessidade de se defender. E quando você faz uma pergunta, reduz mais ainda. Por exemplo, o senhor poderia somente dessa vez fazer assim? Ou seja, não é para sempre. E o cérebro ele é muito curioso, sabe? Ele coloca diversos argumentos internos para realizar ou deixar de realizar uma ação. Portanto, se você que é cuidador faz essa pergunta, será que a senhora poderia somente dessa vez fazer dessa forma? Então, isso é uma maneira de minimizar essa necessidade de defesa. Outro exemplo, né? Usar o amor como recurso de transformação. Nossa, como assim, Dr. Hiroki? É assim, ó. Vou te dar um exemplo. A senhora poderia fazer isso por mim dessa vez? Ou a senhora poderia fazer isso pela sua neta dessa vez? Então, isso muda a estrutura mental do idoso querer fazer algo ou deixar de fazer algo. Não é por ele, mas por outra pessoa. E quando é por outra pessoa, não fere o ego dela. Fortalece, inclusive. Isso pode, inclusive, dependendo da personalidade, se for uma pessoa amável, é muito provável que fortaleça essa personalidade. E por fim, que pode ser que você interprete isso como uma espetada, mas se for, isso é para o teu bem, tá? Se uma pessoa, no final das contas, ela tem raiva de outra que quer ter razão, no mínimo você é parecida com ela. Ou seja, no mínimo você é uma pessoa que também briga pela razão. Então tu imagina uma batalha de duas pessoas querendo ter razão sobre pontos de vista diferentes. Isso não tem fim, isso não acaba. Por quê? Porque, como eu falei, acerca do exemplo do número 6 e do número 9, dependendo da região onde você observa o número, pode ser um 6, pode ser um 9, os dois têm razão, né? Então, reflita um pouco sobre isso. Você está ficando com raiva porque eu sou idoso, sou idosa, ela quer ter razão? Faça uma reflexão sobre isso. Então é isso, se você gosta de vídeos como esse, agora é a hora de você encaminhar para aquele teu amigo que tem uma idosa teimosa e quer ter razão em casa. E para encerrar, um último convite, estamos organizando
um evento chamado Desvendando o Código da Longevidade. Vou deixar o link da inscrição aqui na descrição do vídeo. Caso você entre e já tenha acontecido, você se inscreve assim mesmo, porque você vai ficar na lista de espera e quando eu fizer de novo você vai ficar sabendo. Caso não, se prepare, porque eu vou te explicar o que as pessoas mais longevas do mundo fazem para passarem dos 100 anos andando de bicicleta no meio da rua. E eu vou também deixar aqui mais 2 vídeos para você continuar a sua jornada de aprendizado de como lidar com as pessoas mais velhas, de como lidar com os idosos teimosos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.